nessa aula vamos entender um pouquinho sobre as relações monogâmicas. De onde vêm essas relações monogâmicas, qual é a função delas, qual é o papel, né, social, histórico, o que elas vão vir ensinar pra gente. Na aula anterior eu falei para vocês um pouquinho sobre como eram estabelecidas as relações das mulheres, dos homens, das sociedades, das civilizações, nas sociedades das civilizações antigas, como isso foi mudando a partir do momento que o homem ele teve consciência do papel fundamental dele na procriação de outros seres humanos ali junto à mulher. A partir desse momento das mudanças sociais que vão ocorrendo, vai se estabelecendo aí a sociedade patriarcal. A sociedade patriarcal, como o próprio nome diz, que vem da etimologia do nome pater, que significa pai, né? Homem, um homem como aquele que está no poder, que está no controle, que estabelece as regras que deve ser respeitado, que é o cabeça, né? Como a gente inclusive vê essa referência sendo utilizada na Bíblia, que é um livro também que vem trazer processos de civilizações antigas ali, e como as relações das mulheres elas eram descritas, né, nos livros ali históricos da Bíblia, que mostram como aquelas civilizações antigas elas viviam. Então, a relação de monogamia, que é o que eu falei para vocês, que surge dentro desse controle dos corpos femininos, ela é um recurso fundamental para que o patriarcado ele se estabeleça e ele consiga se manter no poder. Porque a monogamia, ela é uma relação de exclusividade. Deveria ser uma relação de exclusividade, na verdade, da mulher para com o homem dentro de uma relação, né? Estou com esse homem, fico só com ele. E do homem para a mulher. Estou com essa mulher, vou ficar só com ela. Mas a gente sabe que, historicamente, o que a gente vê é que essa relação ela só funcionava, na verdade, para a mulher. Para o homem ela não funcionava. A sociedade ela nunca cobrou do homem esse papel de fidelidade como ela cobrou da mulher. Inclusive, se a gente for olhar, né, para as narrativas históricas, a gente vai ver que os homens eles se relacionavam muitas vezes com muitas mulheres, ainda que ele tivesse aquela esposa oficial. Então, culturalmente, o homem tinha dado essa liberdade e foi ficando muito confortável para o homem, né, ocupar esse lugar, principalmente porque aí começa a nascer também uma concepção dentro dessa sociedade de que existe aí no homem uma natureza que precisa se relacionar com várias mulheres. Como se essa virilidade do homem colocasse nele um desejo incontrolável que precisa ser respeitado dentro dessa virilidade e isso desse a esse homem uma carta branca, né, para que ele, sendo procriador, pudesse estar aí procriando, gerando o máximo possível, né, de vidas e de seres por aí que ele pudesse, sem precisar se responsabilizar por todas essas vidas e por todas essas mulheres, mas tendo apenas um papel fundamental de responsabilidade com essa mulher que ele tem, dentro dessa estrutura familiar que ele estabelece com essa mulher e das posses que eles vão construindo juntos. Sendo que essa mulher precisa dar exclusividade para esse homem, para garantir que todos os filhos que vão ser trazidos ali dentro dessa família sejam exclusivamente deles e que não comprometa também ali os bens que estão sendo constituídos por essa família. Então, a monogamia, ela também serve como um papel, né, como um papel fundamental de organização desse controle também de capital, não só do controle dos corpos das mulheres, como do controle de capital. Só que isso não foi trazido para a mulher com essa consciência clara, né? Existiu toda uma história por trás dessa concepção monogâmica que vai sendo trazida para a gente, que tem uma influência religiosa muito importante e que tem também aí uma história que vai, ao longo do tempo, vai sendo trazida para a gente como se a mulher ela precisasse se comportar romanticamente também dessa forma. E aí eu vou trazer para vocês os contos de fadas, né, que a gente ouve desde criança, os contos da Disney, o papel da mulher, a feminilidade dentro da mulher, como que ela é colocada, como que a gente aprende que a gente tem que se relacionar. Se a gente for olhar para os contos de fadas, por exemplo, a mulher ela está sempre esperando
pelo príncipe encantado, né? Hoje em dia nós já temos outras referências de outros desenhos que estão trazendo aí personagens de princesas mais empoderadas, que não ficam ali vivendo exclusivamente na missão de encontrar um príncipe que venha resgatar ela. Mas só que os contos de fadas surgem desse lugar. E foi dessa fonte que nós mulheres, a maioria de nós mulheres, bebemos e aprendemos, né? A ser a mulher que precisa estar linda, atraente, educada, bem comportada, prendada, sabendo fazer tudo que é necessário ali para conseguir servir o homem, para conseguir manter uma organização familiar, porque historicamente esse foi o papel fundamental, né? Dedicado à mulher, ainda que não tivesse ali a valorização que ela merecia. Porque por mais que a gente veja isso de forma muito romântica, quando a gente vai olhando mais de perto, o que a gente vê são relações que não foram fundamentadas, né, com respeito do homem para a mulher. Poderia existir ali uma obrigação dele, né, social, de manutenção daquela estrutura, dessa instituição familiar, mas muitas dessas mulheres, elas eram desprovidas de afeto desses homens, desprovidas de carinho desses homens. Se vocês forem conversar aí com as histórias da ancestralidade da família, das mulheres que viveram nas famílias de vocês vão perceber que muitas dessas avós, dessas bisavós, eram mulheres que se casaram com homens que muitas vezes nem amavam. Muito comum eram as relações, por exemplo, de casamentos arranjados, né? As famílias, elas escolhiam os homens que as mulheres elas iam se relacionar, principalmente se fossem famílias que tinham posses, que tinham nomes, a partir do que essa outra família podia oferecer para agregar, para somar. Então a mulher, ela não era considerada como um ser humano a ser amado e a ser respeitado, mas ela era considerada exclusivamente como um objeto que ia viabilizar ali uma estrutura familiar e uma segurança das posses, das relações de poder, de controle de bens, de acumulação mesmo de bens, de organização institucional familiar, para conseguir manter isso da melhor forma possível. Então, o sentimento dessas mulheres nunca foi levado em consideração, nunca foi algo que foi importante. Apenas o que iria beneficiar, né, dentro dessa estrutura social familiar, os homens e a manutenção dessa acumulação de posses. Mas dentro do imaginário da mulher foi se cultivado essa ideia romântica, né, de sonhar em casar com um homem que representasse, né, esse príncipe do conto de fadas. E o que a gente foi vendo aí ao longo do tempo é que todo esse imaginário que é construído em torno da mulher, ensinado para a mulher, só foi gerando ao longo do tempo frustrações. Mulheres vivendo em relações muito infelizes por não se sentirem amadas, por não se sentirem respeitadas, por não terem liberdade sexual, porque também quando a gente começa a entrar dentro desse sistema patriarcal de controle do corpo do homem sobre a mulher, uma das coisas que se perde, que se revela dentro da história é a liberdade sexual da mulher. A mulher, ela conseguir explorar a sua sexualidade, expressar a sua sexualidade de forma livre. Começa a ser introduzida também ali a ideia do mau comportamento e do pecado relacionado ao sexo, que é o que acontece também com a influência da religião, né? Então, quando a religião ela começa a trazer as regras, os princípios que regem também a monogamia, né? Que é essa relação de homem e mulher, ela vem trazendo essa cartilha de comportamentos, né, que a mulher deve ter, onde ela não pode ter uma vida sexual mais livre, demonstrar que ela sente prazer, como por exemplo o homem demonstra, porque isso era visto como algo abominável, como pecado. Então, se vocês forem assistir, por exemplo, aqueles filmes mais antigos, assim, eu tenho muita recordação dos filmes mais antigos que eu assistia, daquelas mulheres que se vestiam lá como camponesas, tempo da Idade Média, por exemplo. Como que as relações sexuais aconteciam? Muitas vezes o homem só chegava lá, levantava lá aquele monte de saia, né? Aquele monte de roupa que a mulher vestia, que eram muitas roupas. Você vê que até isso vem como essa representação de deixar esse corpo mais escondido, né? Mais protegido possível. E aí ele vai lá em busca do orifício da mulher, que é onde ele vai conseguir
executar ali o ato sexual para obter o prazer que ele precisa, para depositar ali a função dele de procriação, né, o esperma dele, para poder procriar, e a mulher ela recebe aquilo ali e acabou. Né? Acabou a relação sexual. A mulher não tem prazer, a mulher não tem orgasmo, a mulher não tem um corpo explorado, muitas vezes nem a roupa dessa mulher era tirada por completo, a mulher não tinha nem a possibilidade de explorar todas as zonas de prazer, de preliminar. O homem nunca não tinha essa preocupação do homem. Né? Na maioria das cenas que a gente assiste e que a gente vê, o corpo da mulher ela era tratado dessa forma. Então existia um empobrecimento muito grande de afeto, de cuidado, de olhar, de possibilidade, de prazer da mulher a partir do momento que essas regras elas vão se estabelecendo aí ao longo da história.